Vamos falar do último sola? O que é que diz, o que é que significa o soli deo gloria? É curioso, aliás, ô Saor, na página 153 do livro aqui, vamos Aham. ver se, não sei se vai aparecer, aparece aqui um pouquinho, Mais né? pro meio aqui, cobre o seu rosto aí. Assim, Aí. tem um gráfico, eu tento usar gráficos e tabelas, às vezes, para ilustrar. Mais uma vez, a tabela é ilustração também, né? A forma de tentar ilustrar um pensamento abstrato. Mas eu tento colocar uma tabela aqui para ilustrar esses pontos do significado da morte de Cristo, da base da morte de Cristo, que é a graça, e como a gente recebe as dádivas pela fé somente, que também é um dom divino. Né? Que essa era a posição que era ensinada, comumente ensinada na igreja medieval também. Só que a fé nunca somente. Né? Ela sempre dependente de algo mais. E os reformadores foram radicais aqui em voltar à Sagrada Escritura e entender que a Escritura requer a fé somente de pecadores quebrantados diante do Calvário, né? Diante da cruz de Cristo. Né? Mas aí, último sola, né? Somente a glória a Deus. Esse foi um caso curioso, porque, a princípio, quando eu comecei a pesquisar o meu livrinho aqui, eu achava que os luteranos não tinham nada a ver com esse sola. Seria um somente exclusivo dos calvinistas, dos reformados, lendo engano. Né? Então, colegas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana me apontaram boas bibliografias, me deram boas indicações, e eu tento argumentar aqui que Lutero e Calvino e suas tradições, né, que os seguem, enfatizaram bastante a glória de Deus. Por que dar toda a glória a Deus? Primeiro, porque ele salva sem ajuda humana. Né? Então nós damos glória a Deus porque a obra de Jesus é completa, é final, é total e nos dá verdadeira segurança. Lembra? Olhar para Cristo vale mais do que 1000 testemunhos. Descansar nos feitos de Jesus, na cruz do Calvário, vale mais do que qualquer testemunho. Qualquer experiência pessoal minha com Jesus, sobretudo em épocas de aridez espiritual, épocas de deserto espiritual. Então, esse é um ponto que os reformadores, luteranos e reformados, estavam de comum acordo. Só Deus recebe a glória. Deus não divide sua glória. No monergismo deles, na ênfase de que Deus opera tudo nos salvos, para a salvação de pecadores, os piores pecadores, eles entenderam que, então, na soteriologia, a glória toda é dada a Deus, na salvação, a glória toda é dada a Deus. Consequentemente, o culto também tem que ser um espaço da glória de Deus. E aqui a gente tem um desafio imenso, porque não era secularizada, não é mais Deus o personagem principal do espetáculo do culto. Somos nós. O culto, muitas vezes, ele é elaborado, a liturgia é elaborada, muitas vezes, para satisfazer anseios nossos. O tipo de música, o tipo de melodia escolhida para criar um certo impacto psicológico, emocional na congregação, o tipo de pregação, a estrutura da pregação, o tempo da pregação é calculado para responder certos dilemas, impulsos de fruição imediata que a igreja tem. E os reformadores disseram não. Né, usando a metáfora de Kierkegaard, né, de que o culto é um espetáculo, quem de fato assiste o espetáculo não somos nós. Nós é que desempenhamos o espetáculo. Quem assiste o espetáculo e precisa ser agradado pelo espetáculo é o próprio Deus vivo. Né? Então, o culto é para a glória de Deus. O Deus é o centro do culto. E os reformadores simplificaram a chamada missa para torná-la radicalmente bíblica, simples, centrada em bons cânticos, em orações de louvor, de confissão e de petição, e na exposição da palavra sagrada. E os reformadores foram campeões de exposição bíblica, de explicação do texto sagrado. Então, assim, em linhas gerais, Saul, o segundo ponto importante aí é que Deus é o centro da criação. Deus é o Criador e Redentor. Ele é o soberano Senhor. Então, todo culto deve dar glória a Deus, todo culto deve comunicar louvor ao Senhor. E é o terceiro ponto, e aqui aí eu tenho que puxar uma brasa mais para a tradição reformada, sobretudo a tradição reformada, já cedo, os reformadores entenderam que Deus vai ser glorificado pela reconstrução do mundo. Então, os reformadores protestantes, sobretudo Calvino, agora Beza, Zwinglio, Bullinger, Butzer, entre outros,
eles entenderam que a igreja é chamada para louvar a Deus no seu culto, para dar glória a Deus pela salvação, que pertence somente a Deus, está no âmbito divino, salvar quem quer. Mas, do outro lado, o crente é chamado para reconstruir o mundo, para que Deus receba a glória do próprio mundo. Aí começa o esforço de renovação da pintura, aí vai vir o século de ouro holandês, com Rembrandt, Vermeer. Na Alemanha você tem Cranach, você tem Dürer, entre outros, fazendo pinturas maravilhosas, que estão nos museus mais caros, mais relevantes do mundo todo ali para exposição, sempre lotadas para pessoas admirarem aquelas obras. Você tem grandes músicas sendo compostas agora, inclusive para entretenimento, né? Johann Sebastian Bach é talvez o nome que pipoca mais rápido na nossa mente, né? E é curioso que a igreja de São Tomás, que é a igreja em Leipzig, onde Johann Sebastian Bach teve o momento mais frutífero do seu ministério, foi onde Lutero pregou cerca de 100 anos antes, inclusive, né? Então a música também é feita para a glória de Deus. A busca por entender a criação, o começo das ciências empíricas, também tinha como motivação a glória de Deus. A busca de escrever enciclopédias, que virou um tipo de moda na época, tinha como alvo encapsular os saberes para a glória de Deus. Ou seja, sobretudo para a tradição reformada, a glória de Deus é direcionada para a preservação do mundo. Se você quiser usar a linguagem bíblica, né, para o crente ser de fato sal e luz da terra. Para o crente de fato preservar e iluminar essa terra, né? Então, os reformadores, sobretudo a linha reformada, Calvino e seus sucessores, e Bullinger em Zurich, eles enfatizaram bastante essa ideia de que a educação deve ser feita para a glória de Deus, né? As disciplinas regulares devem ser estudadas para a glória de Deus, literatura, idioma, história, matemática. O estudo delas confere glória a Deus, dá glória a Deus, né? A arte deve ser feita para a glória de Deus, então há uma mudança total de paradigma artístico agora, e assim sucessivamente. Reconstrução da economia, reconstrução da sociedade, liberdade de imprensa, liberdade de publicação, liberdade de culto, tudo isso nasce, sobretudo no âmbito calvinista, reformado, mas por quê? Porque entendia-se que a glória deve ser dada a Deus na esfera pública também. Uhum. Amém. Toda glória ao Senhor, né? Que Amém. quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Só lhe Eu dou lembro do glória. Dr. Shed, né, ele perguntando para ele, você já tomou suco de laranja para a glória de Deus? Um negócio tão trivial, mas que está implicado na passagem Aham, dessa figura, é né? verdade. Beber um suco e dar glória a Deus, né? É verdade, verdade. A hora é acordar para a glória de Deus, é ir dormir para a Exatamente. glória de Deus, é desfrutar de um bom lazer com Deus e para a glória de Deus. Exatamente. Eu lembro sempre da frase do Eric Liddell, famoso corredor, que morreu como missionário na China em 1945. Ele dizia, olha, Deus me criou para correr, e quando eu corro eu sinto o prazer do Senhor. Isso Olha é muito só. reformado, né? É bem Isso esse aí. aspecto aí de buscar o prazer do Senhor, buscar a glória de Deus em tudo que a gente faz. E aí a gente tem o contentamento verdadeiro, né? Que é a posição de John Piper, né? Ele vai defender isso em vários escritos dele, né? Quanto mais eu busco a glória de Deus, mais alegria, mais prazer, mais contentamento, estabilidade eu tenho no próprio Deus. E Deus nunca passa, né? Deus permanece, né?